O Tratatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein é obra fundamental para qualquer discussão sobre a filosofia da linguagem contemporânea. E a razão dessa importância consiste na originalidade do projeto filosófico que anima o livro. Nele, Wittgenstein impõe como tarefa traçar os limites do pensamento pela delimitação dos limites da expressão dos pensamentos na linguagem. Trata-se de um projeto crítico no sentido kantiano da palavra, pois, assim como Kant pretende estabelecer as condições de possibilidade e os limites da experiência possível, Wittgenstein pretende estabelecer as condições de possibilidade e os limites da linguagem possível. Isso não significa que o Tratatus tenha a pretensão de investigar todo e qualquer uso possível da linguagem, pois o livro se dedica tão somente ao uso representativo ou descritivo da linguagem. Ou seja, é a linguagem como representação do mundo que interessa ao âmbito do Tratatus. E por isso mesmo, o primeiro Wittgenstein, situado no campo da nova lógica criada por Frege, voltará a defender de maneira radical a visão de Platão e de Aristóteles de que a lógica da linguagem se funda nos mesmos pressupostos filosóficos da ontologia. Contra a introdução da investigação de processos psicológicos ou operações psicológicas do pensamento no campo da lógica, o Tratatus militará a favor de uma volta à antiga ordem aristotélica, segundo a qual a lógica da linguagem deve ser investigada pressupondo apenas as relações de representação que se estabelecem entre os elementos da linguagem e os elementos do mundo, sem que, para isso, seja preciso investigar a esfera intermediária dos eventos ou operações psíquicas. Ao Tratatus, não importa, portanto, a representação do mundo como uma faculdade mental dos sujeitos pensantes, mas apenas como uma capacidade intrínseca de simbolização pelos sinais linguísticos. Portanto, pertencerá ao campo do dizível somente o pensamento que puder ser expresso por sinais linguísticos. O que a linguagem possui em comum com o mundo, de maneira que possa legitimamente representá-lo? A resposta do Tratatus é a seguinte: o que a linguagem e o mundo possuem em comum é a forma lógica. A forma lógica da linguagem espelha a forma lógica do mundo. E é por essa isomorfia que a representação do mundo pela linguagem torna-se possível. O Tratatus não investigará, porém, nem as formas específicas da linguagem, nem as formas específicas do mundo. Ele apenas postulará que o estabelecimento da estrutura da linguagem implica no estabelecimento da estrutura essencial do mundo. Como a linguagem que representa adequadamente o mundo é a linguagem dos fatos, então o mundo que poderá ser representado pela linguagem será o mundo como totalidade dos fatos. Por esse motivo, as investigações lógicas do Tratatus se limitam à linguagem factual, à linguagem dos fatos, a única que pode descrever as coisas tais como elas são
ou tais como elas não são. O conceito de proposição é fundamental no Tractatus. Proposições com sentido são figurações lógicas dos fatos. A proposição, enquanto figuração, representa um estado de coisas possível no mundo, uma ligação de coisas, de objetos. Se as coisas no mundo estão ligadas no modo como a proposição dispõe, a proposição é verdadeira. Se as coisas no mundo não estão ligadas no modo como a proposição dispõe, a proposição será falsa. Estamos de volta ao princípio lógico fundamental estabelecido desde o sofista, isto é, o sentido proposicional é articulado e bipolar. Enquanto figuração de um estado de coisas possível, a proposição representa e apresenta de maneira clara um modo determinado de ligação das coisas no mundo. E, tal como também já foi estabelecido no sofista, ela faz isso de maneira completamente independente do fato de ser verdadeira ou falsa. Ou seja, assim como já foi estabelecido no sofista, o sentido da proposição é logicamente anterior e independente à sua verdade ou falsidade. Ora, se o mundo é a totalidade dos fatos, então nós poderíamos descrevê-lo de maneira correta e integral se chegássemos a todas as proposições factuais verdadeiras acerca dele. Na medida em que as proposições factuais verdadeiras são veículos legítimos do conhecimento, a totalidade das proposições factuais verdadeiras exibe toda a ciência possível do mundo. Mas a linguagem é a totalidade das proposições com sentido e não somente a totalidade das proposições verdadeiras. Por isso, a linguagem, em sua totalidade, possui a virtude de representar todos os estados de coisas possíveis, todas as situações possíveis, enfim, os mundos possíveis. O comprometimento ontológico dessa concepção de linguagem é tal que Wittgenstein, lá pelo final do Tractatus, admite que somente as proposições da ciência natural ilustrariam o tipo adequado de proposição que pode corresponder às exigências do livro. A razão disso é clara. As proposições da ciência natural, por exemplo, as proposições da física, tratam de fatos que podem ser empiricamente verificados e a verdade das proposições pode ser completamente atestada pela verificação da existência ou não existência efetiva dos fatos que elas enunciam. A restrição radical ao que pode ser dito com sentido ao domínio dos fatos tem uma consequência drástica, uma consequência filosófica drástica e bastante conhecida. Todas as proposições que não tratam de fatos contingentes do mundo são consideradas como proposições sem sentido pelo Tractatus. É assim que as proposições da lógica, da filosofia, da ética, da estética e da religião são consideradas como proposições sem sentido. Na medida em que as proposições com sentido são apenas as proposições que representam fatos, e essas proposições não representam fatos contingentes, elas ficam fora do campo do sentido. Elas são, portanto, consideradas
como absurdas ou sem sentido pelo primeiro Wittgenstein. Além de ter levado às últimas consequências e no âmbito da nova lógica a concepção da linguagem como representação do mundo e ter pago um alto preço por isso, o Tractatus também evidencia um problema crucial do pensamento contemporâneo, a separação entre o domínio dos fatos e o campo dos valores. Ora, os valores não são fatos. Os valores valem. Eles não são como as coisas são. Portanto, eles não podem ser submetidos aos pressupostos ontológicos da representação factual do mundo pela linguagem. Os valores pertencem, portanto, ao que não pode ser dito, ao indizível, ao inefável. Isso não quer dizer, porém, que o primeiro Wittgenstein não atribua importância aos valores e à ética. Pelo contrário, a sua estratégia resulta muito mais em proteger os valores éticos, estéticos, religiosos, etc., do discurso positivista da ciência. É por habitarem a esfera do que há de mais alto, isto é, do que está além do mundo dos fatos, que os valores não se deixam exprimir pela linguagem contingente. Mas guardar silêncio na esfera do ético significa, antes de mais nada, preservar essa esfera valiosa da experiência humana, da relatividade e da contingência própria das expressões da ciência.